Alô, galerinha. Hoje a gente vai estar falando aqui da aplicação do teste de aderência de Q² a questões relacionadas à genética. Então, imagine o seguinte, que nós realizamos um experimento onde garantimos o cruzamento de uma geração parental de puros, ou seja, ervilhas que em todas as gerações produzem as suas sementes na cor amarela e outro grupo que em todas as gerações produz sementes da cor verde. Então, se cruzarmos essas ervilhas, onde numa próxima geração todas vão ser amarelas, tá? E aí fazemos o autocruzamento com esse grupo aqui, que vai ser chamado F1. E aí gera um próximo grupo, ok, que é o F2, e aí você observa lá, né, ah, os descendentes. E aí você percebe, quando faz a contagem de todos os descendentes, o seguinte, que você obteve 365 sementes da cor amarela e 115 da cor verde. Quando você observa isso, aparentemente você está vendo que parece existir um padrão, né, das condições que seriam de 3 para 1. Tá? Então você vê aqui que as proporções entre sementes foi de 3 para 1. Ou seja, um total, né, tudo que apareceu é 4. Desse 4, 3 partes delas seriam de amarelas e 1 de verde. O que a gente pode observar aqui, se você pegar também e dividir 365 por 115, ó, dá 3,17. Ou seja, você está vendo que basicamente a gente teria 3 para 1. Ok, mas essa proporção de 3 para 1 é estatisticamente significativa? Né? Isso a gente tem que ver. Será que isso seguiria uma regra, uma lei, que sempre nessas condições aqui eu vou ter essas proporções? Então, para determinar isso, a gente precisa utilizar um teste de aderência e aqui a gente vai utilizar o Q², que vocês estão vendo aqui, né? O Q². O Q² é dado pela soma dos valores observados menos o esperado ao quadrado, ou seja, o valor do desvio quadrado, dividido pelo valor esperado. Para isso, a gente vai fazer o seguinte, estipular as hipóteses, que é H0, que essa herança aqui, nesse caso aqui, né, que a gente tem sementes, podendo ser da cor amarela e verde, né, esse dimorfismo, a gente pode chamar assim, segue um padrão de 3 para 1, ou que a herança não segue esse padrão. Para nossa avaliação, vamos considerar o corte do P abaixo de 0,05%, ou seja, um intervalo de confiança de 95%. Então vamos, né, verificar aqui uns cálculos simples para verificar se a gente pode considerar que essa herança vai ser de 3 para 1 de forma significativa. Então verifique aqui, geração F2, tá? E aí nós temos aqui na geração F2, como nós vimos, uma frequência observada. A gente viu que tinha 365 sementes de cor amarela e 115 de verdes. Para nós realizarmos o Q², a gente verificou que a gente precisa verificar se essa frequência observada, né, corresponde ou está próxima das frequências esperadas para a situação. Então, como nós fazemos isso? Então, primeiro vamos ver o seguinte, qual, né, o valor total aqui das observações. Então, a gente pode fazer o seguinte, igual soma. Somamos, então, os dois valores acima. Olha aqui, obtemos 480. Tá? Então, como vamos estabelecer as frequências esperadas? A frequência esperada vai ser o seguinte. Vamos pegar esse valor total, vou até colocar aqui, olha só, igual esse valor aqui dividido por 4. Por que 4? Porque anteriormente vocês viram que a gente viu que a gente está esperando um padrão de 3 para 1, ou seja, o total é 4. Então vamos ver aqui o valor que dá. Olha só. Então, o valor esperado
é que verde seja 120. A gente teve um valor bem próximo, 115, tá? E como faremos então agora o valor esperado, né, para o valor observado de 365? Ora, se a gente está imaginando que isso equivale a 3 vezes, então é o seguinte, igual esse valor de 120 vezes 3. Olha só, então os valores esperados para a semente de cor amarela seria 360 e o de cor verde 120. A gente está observando que os valores estão bem próximos. Ok, feito isso, vamos verificar qual é o desvio, tá? O desvio é dado pela diferença entre a frequência observada e a frequência esperada. Então a gente pode fazer o seguinte, igual esse menos esse aqui, tá aí, temos o desvio de 5. A gente pode copiar aqui para baixo fazendo esse arraste, temos aqui o desvio, né, dos valores, tá? Os desvios quadrados, vamos ter o quê? Igual esse valor de desvio, desculpa, que a gente vai ter que fazer o seguinte, abre parênteses, esse aqui elevado ao quadrado. Vamos ver quanto é o valor? 25. A gente copia esse valor para cá para baixo. Ok? Então nós temos agora os valores dos desvios. E o último vai ser já o Q quadrado propriamente dito, que é o desvio quadrado dividido pela frequência esperada. Então, vamos verificar aqui. Então, o desvio quadrado, né, vamos dizer de novo, ó, igual o desvio quadrado dividido pelo valor esperado. Temos dentro, olha só aqui o valor, podemos copiar aqui para baixo, ok? Então aqui nós temos os valores de Q quadrado individuais, tá? Para cada uma da observação. Agora vamos ter que ver o valor total. Então vamos fazer o somatório. Vai ser igual, soma o primeiro com o segundo. E aqui então temos o valor do Q quadrado. Verifique que deu 0,2777778. Então agora, como vamos finalizar e definir se segue ou não uma lei de hereditariedade que é sempre de 3 amarelos para um verde? Vamos fazer o seguinte, vamos ter que comparar o valor de corte do Q quadrado, tá? Como é que é feito isso? É o seguinte, eu observo esse valor total do Q quadrado, tá? E lembrem que a gente falou que ia levar em consideração um intervalo de confiança de 95%. Então, meu corte do P vai ser 0,05, que é 5%. Tá? Então, a gente vai usar essa tabelinha para comparar o valor crítico e tomar a decisão se a hipótese H0 vai prevalecer sobre a H1 ou ao contrário. Para isso, a gente vai ter que determinar os graus de liberdade. O grau de liberdade vai ser determinado pelo seguinte, o número de observações menos 1. Se vocês verem aqui, nós temos duas observações, que eram sementes amarelas e verdes. Então, vai ser 2 menos 1. Então, o nosso grau de liberdade vai ser 1. Então, a gente já sabe, eu vou ter que observar aqui na linha 1 o valor de corte a 5%. Lembrando, por que 5%? Porque a gente estabeleceu um intervalo de confiança de 95%. Então, o meu valor de corte aqui vai ser a 5%. Então, vamos ver. Meu valor de referência é 0,27777. Quando eu venho aqui na tabela de Q quadrado, né, 1 grau de liberdade a 5%, eu vejo o seguinte. O valor de corte é 3,84. O que isso quer dizer? Como o meu valor de Q quadrado foi menor do que o valor de corte, eu rejeito a H1.
e aceito H0, tá? E minha H0 indica o quê? Vamos ver aqui, ó. Hipótese H0 é aquela que aceita que a distribuição da herança é 3 para 1, certo? Então, dessa forma, a gente pode ter a segurança em fazer os cálculos de probabilidade com heranças que tratam, né, de genes, tá, que estão no mesmo loco gene e que tenham condições dicotômicas ou dimórficas, tá? Então, essa é a forma que a gente usa para estabelecer se determinado padrão hereditário segue uma lei. Valeu, pessoal, até a próxima.